Agora o assunto aqui no nosso Jornal do Piauí é a discussão que acontece hoje em relação à possibilidade do aumento do mandato, né, dos prefeitos no estado do Piauí e no Brasil. Tem uma PEC em tramitação. Elivaldo Barbosa já está chegando aqui para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos. Elivaldo, seja bem-vindo. Boa tarde. Aqui é o nosso Jornal do Piauí. Olá, Joelson. Boa tarde. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Tudo bem, Elivaldo Barbosa? Seja bem-vindo. Deixa eu trazer informações. Esse assunto está sendo debatido, Elivaldo Barbosa, no Brasil inteiro, né? E pode mudar a legislação brasileira. É verdade. Está em tramitação lá no Senado Federal o novo Código Eleitoral, que tem como relator o senador piauiense Marcelo Castro. Já várias tentativas para o encaminhamento à votação em plenário e elas foram frustradas. E alguns pontos dessa matéria estão merecendo assim, um olhar atento dos senadores, até mesmo para emendas. E uma emenda chama a atenção, que trata de mudanças no tamanho dos mandatos e na elegibilidade de candidatos para as eleições municipais de 2028. No entendimento dos legisladores, dos senadores, essa será a última eleição sob o comando do marco legal que existe hoje no país. Eu vou trazer informações mais detalhadas a respeito desse assunto direto da PPM. O Dânio Souza vai trazer as informações a respeito de um encontro que está acontecendo agora lá na Associação de Prefeitos. Dânio, o debate técnico e político, né, nesse momento, vai tentando conscientizar prefeitos sobre essas possibilidades de mudanças. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Desde as 11 horas da manhã, os prefeitos estão aqui no auditório e a reunião terminou nesse momento. Nesse momento terminou a reunião dos prefeitos do Piauí com o presidente da PPM, a assessoria jurídica, para tratar deste assunto. O Elivaldo já muito bem antecipou a questão do prolongamento dos mandatos. O que está sendo discutido? A PEC diz que os prefeitos que estão no mandato agora, eleitos em 24, teriam direito à reeleição em 28, num mandato de 6 anos, até 34, para igualar esse mandato do prefeito em 34 com a eleição de governador e presidente. Isso diz a PEC. Mas há emendas nesta PEC, sugestão de emendas nesta PEC, que o prefeito eleito agora em 2024 seja reeleito em 2028, conclua em 32 e 32 serem candidatos para uma a unificação seria em 38. Estas são as questões que estão sendo discutidas aqui e que nós vamos tratar agora com o presidente da PPM, com os prefeitos que estão aqui. Nós estamos com dificuldade de ir no contato com o Dânio. Vamos ver se a gente consegue recobrar e retomar o contato com o Dânio Souza para trazer as informações mais detalhadas a respeito do encontro da reunião. Isso é uma questão que toca diretamente a realidade das pessoas, da população, que, enfim, pode até votar, Elivaldo Barbosa, num prefeito que já está no seu último mandato. E já está no segundo mandato consecutivo, ou seja, zera. É como se você zerasse o processo político brasileiro para que todos tenham condições de ser eleitos, desde que obedecendo às regras da Justiça Eleitoral. Está kits aí com a Justiça Eleitoral. Bom, o que significa isso, Joelson? Esse debate, ele acontece no Senado e já envolve o movimento municipalista nacional, porque já que as eleições são desencontradas, eleições de 2 em 2 anos, para acontecer uma eleição todas uniformizadas, alguém vai ter que prorrogar mandato ou abrir mão de mandato. O que é mais fácil? É prorrogar ou abrir mão de mandato? Prorrogar. Por isso que esse debate já está sendo intensificado nas associações de municípios, de prefeitos no Brasil inteiro, e hoje chega aqui a Associação Piauiense de Municípios. O Dânio já começa a mostrar essa movimentação com o intuito de buscar um consenso em nível estadual para, a partir deste consenso, esse movimento ganhar corpo no plano nacional, para, quem sabe, ter um apoio pelo menos do municipalismo, para essa matéria que está em tramitação no Senado Federal. Que, claro, tem também desdobramentos, Joelson, com a opinião pública, a sociedade, que acaba também tendo uma intervenção muito forte. Sem dúvida nenhuma. Vamos voltar a falar com o Dânio lá na PPM, porque, Dânio, como disse o Elivaldo Barbosa, é um debate nacional e que começa justamente com os prefeitos, com os administradores, Brasil afora e Piauí também. Piauí também. Vamos lá, Dânio. Vai, vamos o Dânio
deve estar com dificuldade de nos compreender, mas vamos trazer então o Dânio aí de volta para falar a respeito desse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí, a possibilidade do aumento dos mandatos dos prefeitos. E aí acaba a discussão, Elivaldo, se isso acontecesse passar, do mandato tampão, aquele mandato de 2 anos, né? É verdade. Veja que é uma matéria extremamente polêmica, até mesmo da natureza. Ela tramitou já na Câmara Federal, na época sob a relatoria da então deputada federal Margarete Coelho, passou para o Senado, já ocorreram muitas modificações, até mesmo no texto encaminhado pelo relator Marcelo Castro, que já passou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e já está para encaminhar para votação no plenário. Só que no plenário parou, foram pedidos de vistas e agora essas propostas de emenda que vão alterar mais ainda, caso aprovadas, o texto original da Câmara. Aprovado na Câmara, volta, aliás, no Senado, melhor dizendo, volta para a Câmara, já que houve uma modificação em relação ao texto aprovado na Câmara Federal. E na Câmara Federal, os deputados terão até outubro para aprovar o texto final dos 900 artigos que compõem o Código Eleitoral, que está em processo de análise no Congresso Nacional, para aí sim, se aprovado este ano até outubro, ele entra em vigor já a partir de 2026. Vamos então ver agora se a gente consegue falar com o Dânio Souza ao vivo. Dânio. Muito bem, Joelson. Olha, estamos aqui ao lado de 2 prefeitos de cidades importantes do Piauí, prefeito Eudes Ribeiro de Simões, prefeito Maxwell da Marinha de Altos. A reunião foi tensa, a reunião não foi nada tranquila, as portas fechadas inclusive. Prefeito Eudes, o que foi tratado nessa reunião, por que de tanta tensão nessa reunião? Bem, primeiro o prefeito Eudes de Fronteiras, né? Corrigindo aqui. Perdão. Bem, a reunião foi proveitosa, o nosso presidente Admaelto conduziu de uma forma tranquila. Trata-se realmente de uma emenda do senador Ciro Nogueira, em que permitirá, caso passe lá no Senado Federal, a reeleição, né, de mandato de 6 anos para os atuais prefeitos. Que isso realmente ia nivelar, igualar para todos. Então, houve realmente esse momento de discussão do assunto, com parte dos prefeitos. Nós realmente tivemos a confirmação de 70 prefeitos e mais de 100 que têm já o 2º mandato, mas na verdade são 224 prefeitos do estado que estão também lutando por isso, concordam realmente com essa emenda do senador Ciro Nogueira, e ao tempo que o nosso presidente conseguiu manter contato com o senador Marcelo Castro, com a senadora Jussara, também tentando o contato com o senador Ciro Nogueira, para na próxima sexta-feira ter esse momento aqui no auditório da PPM, exatamente para que realmente se conduza de forma decidida o encaminhamento dessa matéria com a assinatura dos 27 senadores. Isso realmente é o que a gente luta nesse momento. Prefeito Maxwell, qual o grande impasse, o real impasse que há nessa PEC, nessa discussão? Eu acredito que está precisando nesse momento que o senador Marcelo Castro, o senador Ciro Nogueira, a senadora Jussara, sente as 6 mãos e a gente procure viabilizar que esse projeto tramite, seja votado e aprovado, para que possamos dar continuidade a esse nosso mandato. Se hoje estamos aqui, fomos reeleitos pelo povo. Será uma nova eleição. Se não fizermos uma boa gestão, não seremos eleitos. Então vamos dar direito ao povo a escolher ao qual o seu representante ele deve apostar mais um novo mandato. Estamos aqui para dar continuidade, tanto eu, como Alves, como Fronteiras, para que a gente possa dar as mãos e que a gente possa conseguir o maior número de votos possíveis para que essa PEC tramite e seja votada. Obrigado, senhores prefeitos. A situação de momento é a seguinte: a Confederação Nacional dos Municípios precisa do aval das federações, e a informação que se tem é que apenas 7 federações levantaram a bandeira a favor da PEC. Precisaria aí de um maior número de federações, um pouco mais da metade, a favor dessa PEC. Também há um número de senadores para votar no Congresso Federal. Precisa de no mínimo 27, e esse número ainda não foi alcançado. Estas e outras questões que estão sendo discutidas aqui, que foram discutidas na manhã de hoje, já anteciparam aqui os prefeitos que na sexta-feira há uma possibilidade da presença do senador Ciro com o senador Marcelo aqui na PPM, para que possa se avançar nesse assunto. Eu devolvo ao estúdio e já eu volto com o presidente da PPM para finalizar, para ele dar o relatório final da reunião dessa manhã. Volto já. Aguardo você então, Dânio. Aguardo o Dânio direto da PPM para trazer mais informações sobre essa discussão. Ele vai ser
fácil fazer essa aprovação, Nivaldo? Acredito que sim, né? Nas federações, sim. Embora não haja ainda um número considerável, né? 7 até, que o Dânio informou aí, que já deram o aval. Aqui também há um caminho para esse consenso. Agora, o problema é você emplacar essa matéria no plenário do Senado Federal, porque há resistências a essa PEC, chamada PEC 12, há resistência, até mesmo porque há resistência social, digamos assim, do ponto de vista mais geral da população. E como nós estamos aí à beira perto da véspera de uma eleição nacional, qualquer medida, Joelson, que traga qualquer tipo de caráter impopular da sociedade acaba repercutindo também sobre o Congresso de um modo geral. Portanto, é uma matéria polêmica que não tem essas unanimidades todas no movimento municipalista, ainda mais precisa de conquista social para que ele tenha êxito. Tá certo. Elivaldo, você volta daqui a pouquinho para a gente ver? Com certeza, Joelson. Já está chegando aí o Dânio? O Dânio já está vindo aí para a gente trazer as informações ao vivo com o presidente da PPM, falando a respeito do encontro. Está aqui, está ao vivo já. Dânio, é com você, Dânio. Muito bem, o presidente está aqui, vamos saber dele o porquê de tanta tensão nessa reunião, as portas fechadas e as tentativas de fazer com que essa PEC ela tramita de uma forma mais tranquila. Presidente, detalhes dessa reunião, o porquê de momentos de tensão e de contatos, inclusive com Brasília. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, foi uma reunião privada entre os prefeitos e prefeitos do estado do Piauí, onde a gente estava debatendo a emenda parlamentar que o senador Ciro Nogueira deu entrada junto à nova regra eleitoral. E agora a gente estava debatendo como a gente vai tratar a nível de Brasil, né? A gente conta com o apoio do senador Ciro Nogueira, que entrou com a emenda, do senador Marcelo Castro, da senadora Jussara aqui do Piauí. Mas a gente precisa de 27 assinaturas de senadores para que essa PEC seja acoplada na nova lei eleitoral. Então a gente fizemos o convite para eles, os 3 senadores confirmou a presença na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã aqui. A gente vai fazer uma reunião com os 3 senadores e todos os prefeitos do estado do Piauí para pedir o empenho dos senadores para colher as 27 assinaturas até o dia 30. Então quero até agradecer aos senadores por ser bem sensível e por ter confirmado a presença na próxima sexta-feira aqui na PPM. Agora, quais os tópicos de impasse dessa tramitação? Olha, a tramitação é o seguinte, eu vou falar logo aqui da emenda. Na emenda diz, se vai se encerrar uma regra eleitoral, uma lei eleitoral em 2028 e vai ser criada uma nova regra eleitoral, então, falando aqui bem claro, para que todos os brasileiros, o cidadão brasileiro que esteja apto com a justiça eleitoral possa concorrer à eleição de 6 anos. Não é na segunda reeleição, concorrer a uma eleição de 6 anos. Então, para ficar claro, Elivaldo e Joelson, a questão é, o prefeito eleito em 24, por exemplo, o prefeito de São José, prefeito Ademaelton, eleito em 24, reeleito em 28, em 32, zerando tudo, se quiser, pode ser candidato, poderia ser candidato. Não, em 28. Em 28. Já poderia ser candidato. Isso. Há uma eleição, não é a segunda reeleição. Não é uma reeleição. É uma eleição. Que vai zerar. É uma eleição de 6 anos. Que aí encontra com a de governador, que aí daí para frente passa 5 anos. Vai valer 5 anos. E a polêmica está aí, porque passa a impressão de que seria uma segunda reeleição. Isso, mas não é uma segunda reeleição. Na verdade, se encerra a lei eleitoral antiga, vai ser votada e aprovada agora uma nova, que a gente com certeza vai ser aprovada, que já passou pelas comissões, e sendo assim, acoplada essa PEC, sendo votada e sendo a favor, qualquer cidadão brasileiro que esteja apto com a justiça eleitoral possa concorrer às eleições de 2028. Então esse seria o tópico mais polêmico? Esse é o mais polêmico, mas eu acredito que vai ter consenso. Tá bom. Muito obrigado, presidente. Obrigado. É isso, Joelson, é isso, Elivaldo. Reunião, como disse, desde as 11 horas da manhã, reunião às portas fechadas aqui na PPM. O presidente com os prefeitos entraram em contato com os 3 senadores no exercício do mandato, o senador Ciro, o senador Marcelo, que é o relator, e a senadora Jussara, que garantiram presença na PPM aqui na sexta-feira para retomarem este assunto e que a tramitação possa prosseguir sobre essa PEC que trata da extinção da reeleição e, para que isso aconteça, o nivelamento dos mandatos. Voltamos com vocês no estúdio. Muito bem, Dani. Obrigado pelas informações, alertando, né, a população, inclusive, para essa possibilidade de um prefeito, por exemplo, ficar no mandato por 14 anos. Né? Exatamente. Quem foi eleito em 20
reeleito em 24. Aliás, quem foi eleito em 24, né? Reeleito em 20, 24 até 2028, zera, ele pode ser candidato novamente para 6 anos. 6 então, 8 mais 4 mais 6, 34. 14 anos. 14 anos. Entra em 20 e sai em 34. Sai em 34. É um tempão. É uma geração. Uma geração, é verdade. Livaldo Barbosa. Livaldo, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar. Com certeza. Revitalização do centro, hein, Livaldo? Então, a matéria que hoje foi motivo de um encontro no Palácio da Cidade, reunindo prefeitos, empresários, lideranças políticas, um debate que foi bastante aquecido sobre que medidas o centro de Teresina precisa para que ele seja caminhe mais rápido nesse processo de revitalização. Muito bem, Livaldo Barbosa.